Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 15 de outubro de 2016, eu sou o Nelson Carneiro, estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Parece que o meu amigo... Ah, sim, tá certo. Bom, Nelson, você tem que pegar intimidade com os botões, hein? Você que esteve acompanhando aí a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia, não é isso? E nós temos assunto interessante aqui pra gente falar, não é isso? E lembrando que hoje está conosco aqui o presidente da OAB de São Gonçalo, doutor Eliano Enzo, e também o Lúcio Carlos, nosso amigo José Carlos Rocha. E nós vamos começar cumprimentando aqui o nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e também o presidente das organizações Fluminense, Alexandre Torres, seu homem. E bom dia, meu amigo Marcelo João de Deus. Bom dia, Nelson, bom dia aos amigos presentes e o pessoal de casa que nos acompanha. Sábado, né? Dia bom para debate. Então vamos em frente e bom final de semana a todos. Tá certo. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, meu amigo Zé Carlos. Ué? Cadê ela? Muito bom dia, Nelson. Como é que tá? Tá tudo bem, Zé Carlos? Tudo bem, lá em Tanguá tá bom, Itaboraí tá bom também. Tá certo. E o Joque, como é que tá? No mesmo lugar? Tá no mesmo lugar, com aqueles problemas que você conhece. Eu não conheço nada, você que fala. Bom, vamos continuar aqui, vamos dar bom dia aqui ao nosso presidente da OAB, Eliano Enzo. Bom dia, Eliano. Bom dia, Nelson. Bom dia, rádio ouvintes. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nesse sábado de sol bonito. E queria dar parabéns a todos os advogados pelo trabalho que tem desenvolvido. A OAB essa semana que vai passar agora vai ter lá 2 comissões apresentando trabalhos, um seminário inclusive, dentre eles. E nós estaremos no dia 18, Nelson, no Alcântara, junto, fazendo com a CAARJ um movimento lá em prol do Outubro Rosa. Então já conseguimos autorização lá do Fórum do Culubandê e vamos estar juntos com a CAARJ, desenvolvendo mesmo, orientando, dando sobre essa questão do câncer de mama, né? A gente, até ontem alguém fez um elogio pelo trabalho que a gente tem feito e eu tenho dito o seguinte: a OAB tem feito a sua parte e eu acho que a sociedade civil tem feito a sua parte. Infelizmente, o Estado não tem feito a parte dele. O que adianta a gente orientar que a pessoa tem câncer e depois a pessoa descobre, Nelson, e passa 1 ano, 2 anos para fazer um exame. Na fila aí do INSS. E fora para poder depois fazer o tratamento. Então o que adianta a gente fazer esse trabalho todo, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode parar, porque é a nossa função orientar. Por outro lado, é lamentável a postura do Estado como um todo, porque a gente não está aqui falando do Estado só, o Estado do Rio de Janeiro, não. É o município, é o governo federal e também o estadual, que não toma conta da saúde da população, não só de São Gonçalo, mas do país inteiro, né? E depois, mais tarde, até a gente vai ouvir também, a gente vai voltar a falar sobre o Outubro Rosa. Estamos aguardando também um contato da Elba Mansur, que está movimentando aqui também, e a gente vai falar mais sobre isso. Muito bom, muito bom. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nelson, doutor Eliano, a mesa, os ouvintes da Rádio Fluminense. Hoje, que é dia dos professores, dia do professor, é hoje, né? Quero dar uma congratulação especial aos professores aí que nos ouvem. Uma categoria tão fundamental, que é a categoria que forma a todos nós, né? Que nos ensina. Verdade, dia do professor. No dia do professor. Tão importante quanto o médico, tão importante quanto o policial que salva e guarda as nossas vidas. Todos esses passaram pelo professor, eu acho que é mais importante. Todos eles passaram pelo professor, bem lembrado. E, infelizmente, após décadas e décadas de sucessivos governos de esquerda,
tanto federais, a começar lá pelo Fernando Henrique, que é uma centro-esquerda social-democracia, por 4 governos de esquerda do PT, Lula e Dilma, não houve valorização, não houve reconhecimento e hoje estão extremamente mal pagos, mal remunerados e é horripilante, é vexatório a comparação, por exemplo, de quanto ganha um magistrado, quantos auxílios, quantas mordomias, 2 férias por ano, auxílios, 14º, se não me engano, 15º salário e tantas coisas. Começa já ganhando 15 mil, vai para 30 mil reais de salário e o professor, que é 1000 vezes mais importante que esses juízes, que inclusive deu aula para os juízes, ganha aí uma merreca, uma miséria. Isso é lamentável, mas hoje é o dia do professor e a gente tem que lembrar deles. Tá certo, bem lembrado, né? E eu também deixo aqui a nossa palavra de incentivo e comungo com você, Lúcio, quando você diz que a classe é desassistida mesmo. Muita coisa. Politicamente, e eu me lembro de um governo passado que nós tivemos aí, que dizia que o forte dele era a educação, mas fez prédios, mas não valorizou o professor. Então não adianta você ter prédios bonitos, né? Está aí hoje abandonado e os professores... Hein? Porque em alguns casos, por exemplo, que o município apanhou, ô Nelson, teve que fazer reforma porque o prédio, ele botava a sala de aulas pela metade. Ou seja, um professor atrapalhava o outro quando dava aula. Tá certo. Bom, eu quero aproveitar aqui, tem umas pessoas que estão nos ouvindo, né? E a gente vai cumprimentar aqui. E depois a gente vai voltar com os aniversariantes e aí a gente vai para o destaque da semana. Eu quero dar o meu bom dia aqui, de toda a nossa equipe, a Beatriz Bizeta, né? Rogério Blum, Ronando Amaral, Mariene da Glória Lessa, Dineia Rezende, Beto da Garagem, Carlinho Cabeleireiro, Beto Amaral, Eurivaldo Silva, Caílza do Joque, Roberto Carneiro, Edi Apa, Sandro Edival, Rafael Cunha, Rogéria Saraiva, Glória Melo, José Carlos Roncanto, Dilson de Souza, e nós queremos também dar um abraço aqui ao nosso amigo Celso Arduim, Agliberto Mendes, Dan Marins, Maria Luísa Scocardi e também ao Rodrigo Gomes. Todos esses estão aí na nossa escuta e muito obrigado aí pela sua audiência e que vocês tenham um ótimo final de semana. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Nelson, bom dia, doutor Enzo, bom dia, o Flávio, o Lúcio Flávio, chamo o nosso amigo Lúcio, né? Uhum. Bom dia, o João de Deus, o Lúcio Flávio tá preso, já era o Lúcio Flávio, aliás, tá preso. Tentaram aqui imitar sua voz no Bom Dia, Zé Carlos. Ressuscitaram. Na Pantera, mas não colou muito não, sabe? Não cola não. Mas Zé Carlos é aquele que foi feito, fez na forma, acabaram de fazer e jogaram a forma fora. Moleque. Tá vendo? Mas bom dia, João de Deus, bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, o Paulo e o Roberto nos transmissores, um bom dia, Mestre Vitor, bom dia, nosso diretor de programação, Cristian Ferraz. E eu quero mandar um bom dia também especial pro meu amigo Jesuíno Dias, que vai aniversariar amanhã. Amanhã, Jesuíno está completando 72 aninhos, né? Meu companheiro lá de trabalho, o Jesuíno Dias. Um grande abraço, meu irmão. E também mandar um grande abraço para meus amigos que eu visitei na última quarta-feira, líder de audiência lá na Super Rádio Tupi, no Giro Esportivo, Wagner Menezes, Rubi Leão e meu amigo Paulo Baresteiro, lá da Super Rádio Tupi, no comando do esporte, né? Nosso amigo Wagner Menezes no Giro Esportivo da Tupi. Um grande abraço. E o Rubem Leão, alô Rubem, um grande abraço. Paulo Baresteiros, também um grande abraço, hein? Pessoal que a gente acompanha
sempre nas transmissões do futebol, né? Tá Mas certo. Eu gostei mais do primeiro Zé Carlos, Bom que falou dia também. muito pouco, né? Falou pouco, foi melhor. Bom dia, vamos bom dia, meu disse amigo. que Maricá eu tava acabei, bem. cara. De Deixa eu novo? ver, posso acabar? Ah. Bom dia, meu companheiro também, o grande comunicador Edson Oliveira. Grande Entendeu? Um bom dia, né? Você já mandou também pro nosso amigo Beto da Garagem, né? Com certeza. Esse tá sempre acompanhando. Carlinhos também. Vamos aos aniversariantes, João de Deus. Bom, aniversariando essa semana, né? Durante a semana, Frederico Carvalho, né? Grande Frederico, né? Da TV Ponto de Vista. Nós temos o Manuel Carneiro, meu primo, lá em Maria Paula, também aniversariando. O grande Jesuíno Dias, que ainda há pouco o nosso Zé Carlos acabou de parabenizá-lo pelo seu aniversário. E ao Josemar Padilha, vereador em Duque de Caxias, aquele abraço. A Cristina Porto, minha prima, aniversariando lá em Monjolos. A Dora Ferreira, aquele abraço. A Josete Melo Santarém, né, lá em Jaguarembé, também aniversariando. E é o nosso amigo Randall Fará, que aniversariou também esta semana. Bom, nós vamos aos destaques da semana. Posso mandar um também, um Pode, aniversariante? com certeza. Um grande cantor que é daqui de Niterói, Biafra, tá aniversariando hoje. Um grande cantor Biafra. E é meu vizinho. É teu vizinho, você não fala do vizinho, viu, João? Pois é, mas Não fala do vizinho dele, Biafra. Mas ele não é... Ele não mora é... realmente no prédio, atrás do seu prédio também, né? Lá, né? Mas só que ele mora em prédio luxuoso, eu moro em prédio... Eu já fui na casa de Biafra, modesto, já entrevistei lá. Um prédio Grande modesto, Biafra, não é isso? Tá aniversariando Então- hoje, hein? Lembra... Bom, nós vamos... Tem mais alguma coisa pra falar aí, Zé Carlos? Pode falar. Pode dizer alguma coisa aí. Posso mandar um abraço, então? Pode sim, Mandar um com abraço certeza. pra Cailza, que eu encontrei, Cailza do Joque, né? Parabenizando o programa, mandando um grande abraço pra você, a Cailza do Joque. Também, Vera, sua prima Vera. Ali, eu falei com Vera, infelizmente a rua Dalila de Almeida Vaz, não, agora mesmo é que não vai ser feita tão cedo, né? Tem que aguardar entrar um novo prefeito para mandar fazer aquela obra na rua Dalila de Almeida Vaz, que tá uma buraqueira tremenda, Nelson. A rua Tá da nossa difícil? amiga tá muito difícil, aquela rua tá uma buraqueira tremenda, graças ao seu Zé lá do armazém, que sempre mete um concretozinho quando sobra, mas o negócio tá feio. Bom, nós vamos dar aqui um bom dia, dar o destaque da semana, ele já deu bom dia, o doutor Eliano Enzo. Doutor Eliano Enzo, você está falando agora ao vivo, né? Transmitindo pela comunidade Sua Cidade e Seus Valores, aqui ao vivo. A imagem bonita, sorridente. Obrigado. O seu destaque da semana. Olha, o meu destaque da semana vai para o Ministério, provavelmente da Minas e Energia, se não me engano, ainda é esse o Ministério, mas principalmente para a Petrobras, que acabou de anunciar uma redução no preço da gasolina. Acabei de ver isso Uau, hoje. será? Será? Não é uma fortuna, né? Ninguém está É. falando que vai baixar R$1, R$2. É uma diminuição de 5 centavos. Manter o preço No já é final, alguma coisa, né? manter já é bom. Diminuir fica melhor ainda. Então eu penso assim... E que beleza, com certeza. Essa é uma ótima notícia para a população do Brasil, de uma forma geral. Eu acho que a gente começa a entender que, por mais que queiram dizer que foi golpe, que foi isso, que foi aquilo, o que se fez, na verdade, foi colocar de volta o Brasil nos trilhos, né? Porque economicamente o Brasil estava indo para o buraco. Essa é uma realidade fática. Eu não estou dizendo com isso que foi acertado ou que não foi acertado o que aconteceu com a presidente Dilma. A questão é, hoje você começa a ver indicativos da economia colocando o Brasil de volta no trilho e fazendo com que o país comece a repensar ou comece a novamente entrar num processo de crescimento. Nós hoje falaram em crise, o que eu andei sabendo é que nós estávamos no processo de depressão, até economicamente, mas eu penso que nós estamos começando a voltar para os trilhos. Só para que, se a gente tem uma noção, Nelson, o Paraguai, que sempre foi um país apenas comprador da China e repassador, hoje, no Mercosul e na América Latina, é o país que mais cresce, 4% ao ano.
Nós estamos falando do Paraguai. Gente, o que o Paraguai tem de indústria? Qual é a grande riqueza que o Paraguai produz? Mas o Paraguai conseguiu, diminuindo o imposto, fazendo com que as indústrias, inclusive brasileiras, consigam se instalar no Paraguai e comecem a produzir. Aí vem a parte interessante. As indústrias permanecem no Brasil com o processo de criação. Toda a criação é feita aqui, mas na hora de produzir manda para o Paraguai para poder contratar mão de obra barata e com a mão de obra barata poder baratear o preço do produto. Ou seja, o Brasil, o nosso país, se fala tanto contra a reforma trabalhista, Lúcio, e, no entanto, se não fizermos reforma trabalhista, os nossos vizinhos vão crescer e nós vamos ficar a ver navios. Então, o destaque da semana vai para a diminuição da gasolina, sim, mas principalmente para uma necessidade de uma reforma nesse país, para que esse país definitivamente volte ao processo de crescimento. Nós somos um país com a 8ª economia do mundo, se não está na 8ª, entre a 8ª e a 6ª, e nós não podemos ficar perdidos aí nessa história, perder o barco da história e ir à falência. Essa que é a verdade. Tá certo, nós já vimos aqui o destaque da semana do nosso companheiro Eliano Enzo, né? E nós vamos para o destaque aqui do Lúcio Carlos. Lúcio, seu destaque da semana, Lúcio. Ô Nelson, essa semana nós tivemos aí 5 importantes notícias que foram muito assim significativas, né? Uma delas é que o Lula virou réu pela terceira vez. Terceira vez que esse aqui foi dito pela equipe da Lava Jato como o maior... Já escolheu a música, né? Já, no Fantástico. Já. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Eu vou te contar. O grande chefão, né? Desculpa aí se eu atrapalhei o seu raciocínio. Não, tá tudo aqui ainda. Mas a música já me falaram Tem que tudo a ver vai a música. essa. O chefe da maior quadrilha da história do Brasil, segundo a equipe do Lava Jato, o Lula, réu pela terceira vez. O processo do Cunha, que agora não tem foro privilegiado, foi para a mão do Moro, que já mandou intimar o Eduardo Cunha. A pedido, né, de demissão do Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública. Eu achei essa notícia bastante relevante, acho que você até botou na pauta. Muito interessante a gente conversar. Vamos debater isso daqui a pouco, segurança isso. pública. A redução dos combustíveis, que vai começar, acho que na madrugada de hoje, é o primeiro corte de preço de combustível em 7 anos. E olha que o Temer mal entrou. Mal entrou. Tem poucas semanas ou meses que oficialmente a Dilma foi afastada pelo Senado e a gente já tem aí uma redução no preço da gasolina e do diesel, se não me engano, sim, com o Michel Temer. E Dilma, 8 anos só aumentando. E a mais importante de todas as notícias dessa semana, que foi a aprovação da PEC 241, que limita os gastos, vai limitar os gastos do governo nos próximos 20 anos, dando um teto global para a gente evitar acontecer o que aconteceu com o Lula e Dilma, que é gastar, se endividar, o governo se endividar e a gente entrar em falência na bancarrota, que foi o que aconteceu. Um esclarecimento em relação à PEC 241 não é nada do que a esquerda fala. Que vai ter corte na saúde, corte na educação. É uma patifaria, entendeu? Sabe por que é patifaria? Porque é uma mentira consciente. Eles sabem que não vai ter corte na saúde nem da educação, porque isso não está escrito na PEC. É por pura propaganda e porque eles sabem que, eventualmente, um dia, num futuro longínquo, se eles voltarem ao poder, eles não vão poder ficar fazendo demagogia e gastando o nosso dinheiro e roubando o nosso dinheiro à torta direito, porque tem um teto nos gastos. O orçamento para a saúde e para a educação, ao contrário, passam a ter um piso. E não um teto, um piso. Então não tem corte. E o orçamento para a saúde em 2017 já é maior do que o da saúde para esse ano, 2016. Então o teto é global. Mas saúde e educação passam a ter um piso, ou seja, o governo não vai poder gastar menos do que aquilo que está na PEC
E ao contrário, o orçamento da saúde para ano que vem já está maior do que para 2016 e o cara mal entrou. O cara mal entrou, já aprovou com larga folga, pelo menos por enquanto na Câmara, já deu uma grande, inclusive o Financial Times fez uma matéria já ontem ou anteontem fazendo grandes elogios ao governo Temer, que o Brasil já está entrando nos trilhos da economia muito rápido, capital privado, empresários, investidores já estão começando a planejar novos investimentos, injeção de capital aqui no Brasil, e a redução da gasolina e do combustível, uma coisa realmente histórica. Então essa semana foi recheada aí de boas notícias e de coisas muito interessantes, que mostram que a gente está, graças a Deus, o Brasil está começando a avançar depois de mais de uma década de obscuridade, de obscurantismo petista. Tá certo. Bom, lembrando que eu também gostaria de destacar aqui, eu comungo com a apreciação do Enzo e também a sua, e acho que nós sempre trabalhamos com a expectativa de aumento das coisas, né? Dos produtos. E todos sabem que à medida em que o petróleo é aquele sangue que jorra, que se ele tiver muito bom, né, bem oxigenado, tudo vai muito bem, desde a agricultura, desde o grão até o aço, né, a fabricação do aço. Então nós sabemos disso. Então trabalhar sem essa expectativa de aumento já é uma grande coisa. A redução, 0,5 ou 5, sei lá, que vai ser de redução, alguém diz, isso não representa nada, mas já é um desarme psicológico importante. Não estou aqui querendo legitimar o governo Temer, não. Eu estou querendo dizer que é o seguinte, que a economia tem que ser caminhada assim. Se o cara não faz, pelo menos não bloqueie. Não desarme a expectativa. Porque o grande problema hoje passa o desarme do ânimo, né, de alguém investir no país. O próprio brasileiro e o estrangeiro. E aquela ideia que nós tivemos no passado, na década de 70, 80, quando eu vi a esquerda pregando, a entrada do capital estrangeiro no país não pode, e etc. Nós hoje não vivemos assim. A consciência hoje é diferente. Ele pode entrar sim, mas tem que ser disciplinado. Pode entrar sim, mas tem que deixar algum. Não é assim que acontece quando investimos lá fora? Então tem que acontecer isso. Mas eu quero dar um destaque aqui, se vocês me permitem, mais aqui a nível de animosidade com relação à disputa de segundo turno. A gente vive Niterói e São Gonçalo e Rio de Janeiro, que estão mais presentes na mídia, e a gente vê o doutor Eliano Enzo, e ouvinte, e o nosso amigo ali, Lúcio, que há uma discussão, não de projetos, mas eu até publiquei isso, de desqualificar o concorrente. Eu acho isso muito perigoso. Muito perigoso isso, porque cresce o ódio e inibe, por exemplo, eu acho muito difícil, por exemplo, os candidatos, vamos citar aqui o Rodrigo Neves e o Felipe Peixoto, e citar De Jorge e José Luiz Nancy em São Gonçalo. Por exemplo, é impossível que numa passagem de televisão de 2 ou 3 minutos, e numa passagem abraçando amigos, que um pede uma coisa, outro pede outra, e etc., que ele possa passar o seu plano de governo. Então aí é que a importância da militância, penso eu, de dizer o seguinte, olha, está no nosso programa o seguinte, vamos melhorar o transporte, vamos melhorar isso, quais são os pontos atuantes. Então a militância é uma ferramenta interagindo entre o candidato e a população. Aí a gente vê a militância, sim, desmoralizando o candidato, o concorrente. Eu acho que a democracia ela não se fortalece por aí. A democracia se fortalece à medida em que a nossa divergência pode ser discutida, doutor Eliano Enzo. Ela pode ser discutida e chegar a um bom termo. E que não se fenda uma amizade ou que se fenda um relacionamento republicano. Esse que é o grande top da situação. Então, eu vejo com preocupação quando eu vejo os candidatos preferindo chamar o adversário de ladrão, ou disso ou daquilo outro,
que fulano de tal que roubou está apoiando A, aquele mesmo cidadão passa a se apoiar os dois e no final da história, aonde está o projeto de cada candidato? Se você acompanhar, por exemplo, na televisão, os candidatos estão muito preocupados em dizer que foram pobres, que foram filhos de pobres e que quer abraçar pobre. E quando ganha as eleições, sequer vai na periferia. Isso é que essa demagogia é uma demagogia barata. Eu acho assim, tem que falar do projeto. Já que não pode falar, que a sua militância fala. E já que fale, e que não quer falar, também não desmoralize um candidato e outro. Eu estou falando aqui num sentido de que a democracia não se faz sangrando. A democracia se faz colocando os curativos nos devidos lugares. Então é isso. E outra coisa que eu chamo a atenção é de partidos que não tiveram sucesso na eleição e começam a trabalhar o chamado voto nulo, doutor Enzo. Olha só, eu fui lavrador e quando você joga o caroço de feijão na terra, eu estava pensando nisso. Você quer chuva e sol, para que ele floresça e dê bom fruto. Se eu sou candidato, se eu digo na rua que o meu partido é o melhor, e se ele, amanhã, e que eu sou o candidato que representa isso, e se ele não ganha, eu vou trabalhar por voto nulo? Não, vote nulo, mas não faça campanha. Não tenta se interferir. Eu acho que quem prega o voto nulo é o mesmo agricultor que coloca o feijão na terra e fica torcendo por uma estiagem. E uma estiagem. O que não existe, né? O que não existe. Então eu só chamo a atenção para isso, foi o meu destaque. Desculpa aí vocês, mas eu acho que esse é o meu destaque. Zé Carlos Rocha, muito obrigado, Zé Carlos. Zé Carlos que está aí nos gravando, não é isso? Nós vamos aqui continuar aqui na nossa... Zé Carlos, pode falar, Zé Carlos. A nossa amiga Sandrinha da Posse me ligou agora, ela queria falar no ar, mas estava no editorial. Então a Sandrinha da Posse está lá no município de Itanguá, minha ouvinte, está acompanhando a gente também aqui, acompanhando lá do município Sandrinha, de Itanguá. muito obrigado. Sandrinha da Posse. Sandrinha da Posse, aquele abraço, Sandrinha. Quando quiser, nosso telefone é o 21 25 30 90. Ela vai ligar, ela ficou de Mas olha só, nós temos aqui na nossa pauta, me desculpe, eu tenho muita vontade, doutor Leandro Enzo e Lúcio Carlos, da gente mudar a nossa pauta, parar de falar em página policial, falar nos fracassos, falar nessa situação dessa guerra da corrupção. E nós temos hoje aqui, eu vou inverter aqui a pauta, descrença política e a intolerância popular. O STF admite denúncia contra Eduardo Cunha e com a perda da imunidade parlamentar, o processo foi enviado para Curitiba, onde Cunha será julgado pelo detestado Sérgio Moro. Não é isso? Bom, eu estou falando detestado porque o Cunha tentou segurar o processo no STF. Juiz que recebeu mais uma denúncia contra o ex-presidente Lula, como foi ainda há pouco lembrado pelo Lúcio. Ao mesmo tempo em que se noticiava que Lula virou réu em 3 processos na Operação Lava Jato, circulava um vídeo nas redes sociais mostrando o ex-deputado, ex-presidente da Câmara dos Deputados Federal, Eduardo Cunha, sendo espancado, agredido, vilipendiado no aeroporto Santos Dumont quando conduzia a sua bagagem de viagem. 4 malas, me deu luxo até de ver quantas bagagens, né? Não sei se tinha euro ali dentro, mas tinha alguma coisa. Por uma senhora idosa, quando conduzia a sua bagagem tranquilamente no aeroporto Santos Dumont. O que me chama a atenção, meus caros debatedores, é que hoje, Lula, Dilma, Eduardo e muitos outros não podem nem passar pelos aeroportos e ir a um restaurante porque é vaiado. E do outro lado, nós vimos uma população indignada com tudo isso. Nós somos indignados, sim, mas não temos também o direito de sair espancando ninguém. Não é isso? Nós temos que pedir justiça.
E nessa altura do campeonato, nós estamos vendo que o ódio está prevalecendo, mas também existe uma cara de pau demasiada do nosso político com relação ao tratamento da coisa pública. Eu gostaria que você falasse um pouco, doutor Eliano Enzo, sobre essa situação do Lula ser denunciado mais uma vez e sobre essa remessa do processo de Eduardo Cunha para o juiz Sérgio Moro e também dessa aventura dessa senhora idosa agredir um cidadão alto, musculoso e etc, bonito, e que se apresenta para todo mundo, que chama Eduardo Cunha. Quanto a senhora ter batido no Eduardo Cunha, eu vou começar por aí, de trás para frente. Isso é um detalhe. Nenhum segurança, ninguém saiu em socorro dele. Obrigado. Eu penso que Pregador ela fez o que todo brasileiro queria fazer, Nelson. Desculpa, sabe o que acontece? Por mais que eu queira... É óbvio que é uma força de expressão sua, né? Não, sim. Mas vamos lá. Por mais que eu queira defender o impeachment, e eu defendo de uma forma política, defendo de uma forma jurídica e defendo que ela teve o que mereceu. Isso é um aspecto da coisa. Agora, não se pode tirar a figura do Cunha, que é um cidadão comprovadamente corrupto. Não fui eu quem disse. Tem vários processos contra ele. Há pessoas que falam dele na época da Telerge. Olha que a Telerge acabou tem quantos anos? Por mais que eu queira defender uma série de coisas que ele fez, quer dizer, série não, um ato que ele fez, não apaga todos os outros que ele cometeu. Agora, sou eu que estou julgando? Não, a justiça vai julgar. Agora eu quero pegar um outro aspecto aí que está me preocupando nessa história toda. Só tem um juiz no Brasil, gente? Só tem um juiz federal no Brasil inteiro, é isso mesmo? Por que todos os processos da Lava Jato estão sendo enviados para o Moro? Eu estou começando a ficar preocupado, porque nós estamos elegendo um rei nesse negócio aí. Olha só, a competência para o julgamento do nosso ilustre salve Eduardo Cunha não pode ser Curitiba, ele não mora lá. O juiz pode até receber, ele vai receber, e tem a obrigação moral de declinar para o Rio de Janeiro, que é onde ele mora. Se ele não quiser declinar para o Rio, que decline para Brasília, para a Justiça Federal de lá. Não tem cabimento tudo nesse país ser julgado em Curitiba. Por mais que eu ache que o Moro tenha razão, por mais que eu ache que o trabalho da Lava Jato tenha sido bem feito, mas espera aí, gente, a gente está... Por que nós temos uma instituição sólida, não é isso que nós estamos vendendo? Nós não estamos vendendo para a população brasileira que as instituições funcionam? Por que só um juiz julga tudo? Por mais que eu queira aplaudir o Sérgio Moro, faz parte do jogo. Isso é função dele. Agora, nós elegemos um único juiz como senhor de todas as razões no Brasil, que é o Sérgio Moro. Tudo que se tem de corrupto vai ser mandado para o Sérgio Moro. Gente, a gente tem que começar a olhar isso com outros olhos. E isso começa a preocupar. Tudo bem, foi mandado para Curitiba, faz parte do jogo, está dentro do processo, afinal de contas o processo da Lava Jato começa lá, mas o nosso ilustre juiz tem a obrigação moral de mandar isso para o Rio de Janeiro e deixar que um juiz do Rio julgue. Quando se tratar de um deputado ou alguém que está afastado de São Paulo, mandar para São Paulo. Quando se tratar de Minas, mandar para Minas. Porque senão fica parecendo que nós não temos um judiciário. Nós temos uma pessoa para julgar todos os atos, tudo. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Uma outra coisa para falar, e é o último ponto para poder tocar, em relação a Lula e Dilma e tudo mais. Olha como é que as coisas são. Eu gosto muito do Nelson Mandela e sempre vou citá-lo, porque ele para mim é exemplo do que é líder. A diferença do líder para o lunático, ou para outro qualquer, ou para o fascista, ou para aquele que quer aparecer. O Nelson Mandela queria ser presidente da África do Sul. Lutou para ser presidente. Mais do que isso, lutou pela sua própria liberdade, lutou pela liberdade do seu povo. Depois, com a liberdade conseguida, quis fazer então pelo povo aquilo que ele considerava que deveria ter sido feito. Se elege presidente da África do Sul.
E poderia, Nelson, ser eleito, reeleito, poderia se tornar o monarca da África do Sul. Mas deu lição para o mundo inteiro do que é ser um homem livre, o que é ser um homem íntegro e, acima de tudo, o que é democracia. Se candidatou, foi presidente da África do Sul por uma única vez, transformou o seu país, lutou para uma série de mudanças da África do Sul, deixou de ser presidente, continuou um homem político, continuou influenciando a política do seu país, continuou sendo líder do seu país, mas já não quis mais ser presidente da República. Deixou essa função para outro, para que a democracia da África do Sul se fortalecesse. Isto é ser líder. No Brasil, o líder surge com a mesma perspectiva. Nascido pobre, é um cara legal, é um cara que todo mundo gosta, ele começa pelo movimento sindical ou não, por um outro movimento qualquer, chega à prefeitura ou chega ao governo do seu país e quer se tornar um ditador. Como ele não consegue ser ditador, porque a democracia já se consolidou nesse país, ele quer perpetuar o partido dele. Fortalece o partido dele, faz o partido dele ficar rico, faz o partido dele ficar forte, ao ponto dos próprios membros desse partido dizer o seguinte: vai ver a nossa fortuna individual. Não existe. Você não tem como condenar determinadas pessoas de um determinado partido vermelhinho que tem aí individualmente, porque esses indivíduos não estão ricos. Quem está rico é o partido. Qual é o objetivo disso? Perpetuar-se sim no poder. Não mais um indivíduo, mas o partido consolidado. Ou seja, voltamos a um princípio de ditadura, sim, diferente, agora partidária. Em que um único partido consegue comandar tudo. Então, a diferença entre Nelson Mandela e Lula é liderança, é saber ser líder, é saber ser democrata, é saber ser um homem de que vai administrar bem o seu país. Não foi o que o Lula fez, desculpe. Tá certo. Lúcio, como é que você está vendo isso aí tudo? Dentro desse tema nosso aqui, com relação à descrença política e intolerância popular. Primeiro que eu queria dizer que foi muito boa a explanação aí do doutor Eliano sobre essa estratégia do PT. É isso mesmo que ele falou. Ele explanou muito bem, explicitamente colocado. Essa sempre foi a estratégia do PT, desde o ano 2000, se não me engano, 2001, quando foi feito em São Paulo um movimento que já hoje está muito falado, muito famoso, algumas pessoas já ouviram falar, chamado Foro de São Paulo, que foi um encontro, Lula ainda não era presidente. Foi um encontro que teve do Fidel Castro, do Lula, do Hugo Chávez, de todos os bolivarianos da América Latina, com uma estratégia de que toda a América Latina fosse esquerdizada, comunizada, fosse socialista. E essa estratégia passava pelo saqueamento dos estados, dos países, para como ele bem disse, o fortalecimento dos partidos comunistas, né? Porque o PT é hoje um partido comunista no Brasil. O PCdoB, PCB é só uma ala auxiliarzinha. E eles conseguiram isso durante quase uma década. A gente teve Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Kirchner, Cuba, aquele cara do Equador, o Evo Morales na Bolívia, Lula, Dilma aqui no Brasil e tal. Só que, como ele bem disse, no caso do Brasil, a economia, a nossa democracia, aí eu atribuo isso aos militares, ao período dos militares, a nossa democracia foi passada para o MDB. Nós continuamos a ter capitalismo, nós continuamos a ter uma igreja católica forte, uma igreja protestante crescente, e além do Estado Democrático de Direito, o que atrapalhou um pouco os planos e com a própria incompetência dos governos do Lula e da Dilma, porque a Dilma, pelo amor de Deus, não sabe nem falar, propiciou a queda deles, e você está vendo que a reboque todas essas ditaduras bolivarianas estão caindo a podres por toda a América Latina. Então, eu só queria complementar isso que o doutor Eliano Enzo disse. Foi muito boa a explanação da estratégia, não só petista dele, eu expandi isso para toda a América Latina. No caso do Eduardo Cunha, ele parece sim realmente ser um cara corrupto. Desde a Telerge, que ele bem lembrou,
ele já foi exonerado, teve que pedir demissão da Alerj, na época, por escândalos de fraude de licitações. E depois, no outro órgão, na década de 90 e pouco, que eu me esqueci agora qual é, também ele teve que se pedir demissão, porque estava com o mesmo tipo de denúncia em cima. Fraude em licitações. Então é um cara que chegou até lá em cima, por dentro das entranhas desse sistema corrupto e corrompido, que é pelo dinheiro. Só que eu acho que a população tem que xingar um cara desse, sim, no aeroporto, tem que hostilizar, mas não fazer a agressão física. E ele é um cara corajoso. E ele disse, depois que essa senhora bateu nele, ele disse o seguinte: fiquem à vontade, terei muito prazer, vão sim nos aeroportos me esperar, eu terei muito prazer em ser recebido por todos. E é um cara que anda sozinho nos aeroportos, sem segurança. Isso realmente, desde a SBT do Cabrini, que viu lá, eu achei que ele andava só de jatinho, escondido, cheio de segurança. Mas não, o cara vai em voos comerciais sozinho no aeroporto, todo mundo hostiliza ele, muitos tiram foto. Então eu acho ele um cara corajoso, apesar de tudo. Tem que ser preso, tem que ser condenado, sim. Agora, você vê a diferença pros covardes do Lula e da Dilma e do Renan Calheiros, por exemplo, que não tem sequer essa coragem. Todos eles andam de jatinho escondido, porque eu acho que se o Cunha é hostilizado dessa forma, eu acho que a Lula, o Dilma, eles seriam linchados. A chance deles terem uma grande agressão física, inclusive dentro de um voo no ar, está astronômica. Então você vê que, apesar de tudo, é um cara que tem coragem e que eu queria ver era justamente o Lula, a Dilma e o Renan Calheiros andando também sozinho no aeroporto, sozinho, sem segurança, como ele faz. Tá certo. Agora, repito, Lúcio, por exemplo, se eu visse Lula passando, eu ia xingar ele de tudo quanto é nome, eu ia aparecer no Jornal Nacional, na mídia mundial, eu ia aparecer. Mas você não ia ver eu botar um dedo nele. Tá certo. Tá bom. Nós estamos aí com Sua Cidade, Seus Valores. Eu quero ver se a gente fala aqui com a Elga Mansur, que nós queremos falar sobre a... Opa, o que tá vindo aqui, meu Deus do céu? Tá enrolado, hein, Nelson enrolado com o telefone. Ô, Nelson, enquanto você tá desenrolando aí, eu vou mandar um abraço pro Zé Amaro, de Rocha Miranda. Tá dizendo que o doutor Enzo aqui deu uma palestra de política democrática e tá parabenizando doutor Enzo, né? Presidente da OAB de São Gonçalo. O Zé Amaro, de Rocha Miranda, viu? Tá na escuta. Aquele abraço, Zé Amaro. Enzo. Valeu. É uma situação bastante interessante para poder falar, essa questão de agredir ou não. Assim, uma senhorinha tem direito. Você, a gente não tem, não. Eu também não tocaria. Você também não importaria. Eu acho importante, eu acho importante a vaia, porque ela reflete alguma situação, né? Como a ovação, né? Você ovacionar uma pessoa no sentido positivo, né? Agora, é aquele negócio. Intimida, né? O povo na rua intimida. E nós só tivemos mudança neste país graças a isso aqui, que eu tô atrapalhado aqui na internet aqui, como vocês... Pô, tá atrapalhado? Só um detalhezinho, desculpa te interromper, senão eu que esqueço. O Lula, quando foi votar no domingo, não sei se vocês viram na televisão... Foi vaiado. Foi xingado. Vaiado por uma senhora. A Dilma também, mesma coisa. Mas eu vi assim, ele perto da cabine, assim, um monte de jornalista em volta dele, isso dentro do colégio, né? Uma senhora com celular xingando ele de altos palavrões, só essa senhora. E aí do lado de fora, ele cercado pela militância, ninguém chegou perto, e ele dizia, né? Isso é igual o jogo do Corinthians, né? Quando o Corinthians vai jogar, lá não sei aonde, 1% é que fica xingando. Eu presto atenção nos 99%. Então, pra lembrar que o Lula, com todo o aparato dele, ele foi xingado, escrachado por uma senhora quando foi votar. E Lula não tem coragem de sair a público, porque sabe que vai ser linchado. Vamos ao ouvinte que tá aí na linha? Sem dúvida. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, o que eu estou falando? Bom dia, meus anjos de plantão da Rádio Fluminense. Aqui é a Sandrinha da Posse. Oi, Sandrinha, tudo bem? Tudo ótimo, tô ligando para mandar um abraço para todos vocês e mandar um abraço, um feliz aniversário de um outro anjo de plantão, que é o Jesuíno Dias. Grande Jesuíno, né?
grande Jesuíno, e um beijo no coração de todos vocês, que todos vocês da Rádio Fluminense também é um anjo de plantão. Tá certo. Eu quero agradecer Tá aí bom? a você. Muito obrigada. Enganou a gente no começo dizendo que era José Carlos, né? Eu conheço a voz de José Carlos. Não adianta enganar não, hein? Ah, não, mas a senhora liga pra cá pra me denunciar? Tá vendo que ela falou aí? Eu não sabia disso. Hein? Ó, José Carlos é o nosso anjo, a gente conhece ele. Ah, Não, sei. mas a imitação foi muito boa, viu? Foi boa, foi perfeita a imitação. Só uma perícia. Só o seu ouvido muito afinado Não mesmo. imitou legal não, hein? Não imitou, não? Tá vendo? Não imitou não. Nem sei quem imitou aqui, Sandrinha. Tá certo. Quiser te imitar, né, Zé Carlos? É, deixa ele. Olha, meus anjos, um beijo pra vocês, um feliz dia dos professores, um beijão pra todo mundo, um beijão muito especial pro nosso anjo de plantão, Jesuíno Dias. E é isso aí, meus queridos, tô ouvindo vocês, tá? Tá legal. Um beijo aí do Zé Carlos, todo mundo. Oi, fala. Fica com Deus e um ótimo final de semana pra você. Obrigado pela ligação. Amém, um beijo pra vocês, que Deus abençoe todos, tá? Tá certo. Beijão. Nós estamos, Beijinho, tchau, tchau. Um abraço. Bom, Tchau, meu querido. fica com Deus. Bom, nós estamos tentando falar aqui, Eliano, nós estamos tentando falar com a doutora Elga Mansur sobre o Outubro Rosa, né? E é importante que você começou falando sobre isso. Até se a Helenice estiver nos ouvindo, seria interessante também a Helenice lá, que ela também é presidente da OAB Mulher, né? Da OAB Mulher em São Gonçalo, e aí a gente tá certo, tocar nesse tá assunto. certo. E vamos aproveitar aqui, nós falamos aí nesses 10 minutinhos, né? Tá na linha, doutora Elga? Alô, doutora Elga, bom dia. Bom dia, Nelson, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, sua mesa, um bom final de semana para todos. Bom dia, um prazer Elga. estar falando com vocês. O prazer é todo nosso. Mas nós estamos aqui, inclusive a gente já estava em pauta para isso, íamos falar sobre isso. E o doutor Eliano Enzo, na abertura aqui do seu Bom Dia, falou também sobre o Outubro Rosa. E nós já havíamos também falado que você ia entrar no ar para a gente falar sobre o evento que vai acontecer, promovido pela OAB Mulher de Niterói. Eu gostaria que você falasse um pouco e fizesse aí a sua convocação sobre esse evento. Isso, Nelson. No dia 19, às 18 horas, na OAB de Niterói, nós estaremos realizando o evento Outubro Rosa, em parceria, né, com o coordenador dessa campanha. Nós teremos uma palestra, nós teremos brindes, nós teremos informações para as convidadas, tem hora para aluno, né, assim, para a faculdade. Nós estamos preparando muitas surpresas para esse dia. E estão todas as mulheres, advogadas ou não, a população em geral está convidada para esse evento. Porque nós estamos tratando dele com muito carinho, que além de ser uma campanha de conscientização de autoexame e prevenção mesmo, nós vamos dar algumas indicações de locais de se fazer o exame por um valor mais baixo, o exame a mamografia, que é muito necessária. E no final nós estaremos abrindo, né, um Novembro Azul, né, por conta de orientar também os homens. Então, o evento é todo das mulheres, Outubro Rosa das Mulheres. Nós estamos lá para recebê-las. Nós temos surpresas, rosas, brindes, enfim, para incentivar e para falar da autoestima de cada uma. Nós teremos um depoimento de uma guerreira que venceu a doença. Enfim, nós temos um trabalho muito delicado para tratar desse assunto. E vai ser um prazer enorme receber todos que estiverem interessados, todos que quiserem conhecer o trabalho, que quiser conhecer, saber mais informações sobre essa doença e como se prevenir, né? E o medo que assola, né, todas nós, que ele deve ser superado, que no início é muito mais fácil o tratamento, enfim. E nós resolvemos fazer isso de uma maneira mais alegre. Menos triste, vamos dizer assim. Essa conscientização, ela não fica só presa à mulher, mas também ao homem, né? Porque o homem, a mulher é o braço direito, é a metade do homem. Então, eu acho que tem que haver esse conjugado, né, de conscientização. Então, os homens serão bem-vindos, né? Ou serão bem chegados no evento, né? Exatamente. Pensando nisso, é que nós trouxemos também, no final da palestra, um urologista. Para
para falar sobre isso, porque nós somos esposas, mães, namoradas, né, de homens que também precisam se conscientizar e se adaptar a fazer o exame. Sim. Então, está aberto ao público masculino, inclusive nós usaremos esse evento já para dar entrada para o mês que vem, que é um mês que é voltado, né, o Novembro Azul, para o público masculino. Mas eles serão muito bem recebidos, o público em geral. Né? Eu acho que Independe da idade, de sexo, enfim. Porque é uma doença que assola, né, a todos nós. Então, nós estaremos lá com médicos, com pessoas orientando na parte jurídica também. Vai ter uma orientação rápida, mas terá. Se precisarem depois entrar em contato com a gente para a gente encaminhar ou fazer o que for necessário, nós faremos. Tá certo. Então, foi cuidadosamente elaborado para isso. O nosso, quem está tratando da abertura do evento é o João Calheiros. Sim. E nós temos outras surpresas, né? Que ótimo. O tema é o tema escolhido, né? É a música da Anitta, então, que fala sobre realmente a doença. Então, nós temos umas surpresas boas lá e estamos esperando, né, o seu público, esperando você, os colegas aí que eu conheço, são pessoas maravilhosas. Obrigado, Elga. Eu gostaria só que você frisasse aí o dia, a hora, tudo certinho, para que ninguém tivesse então, dúvida. Dia 19, quarta-feira, às 18 horas, na OAB de Niterói, Amaral Peixoto, 507, 10º andar. Palestrantes? Palestrantes, nós temos uma psicóloga oncológica, Cláudia Pina, nós teremos um mastologista, que é o Dr. Paulo, um fisioterapeuta, Gláucia Pina, Paulo, né? Gláucia Pina. Ela é psicóloga oncológica. Sim. Tá certo. E nós sortearemos maquiagem, brindes para as mulheres, né, que estarão presentes. Tá bom, querido. Eu quero agradecer a sua participação. Nós também estamos tentando falar com a sua colega lá de São Gonçalo, que é a Helenice Batista, que também preside lá a comissão da OAB Mulher. Quero agradecer a sua participação. É uma guerreira. Uma menina que trabalha muito também. Tá certo. Ô Elga, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço a oportunidade de abrilhantar aqui a nossa programação de hoje. Tá bom, querido? Fica com Deus. Muito obrigada, um bom dia para todos, um bom final de semana, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Tá bom, querido. Estaremos lá, com certeza. Fica com Deus, tá? Um bom domingo, um bom sábado para todos. Um bom final de semana, um beijo no seu coração. Bom, falamos aí com a Elga Mansur, né? Falando aí sobre o evento que vai acontecer aí no dia 19, né, às 18 horas, no Salão Nobre da OAB de Niterói. Bom, já podemos falar com a doutora Helenice? Está dando para falar, Zé Carlos? Pode falar. Doutora Helenice, bom dia. Bom dia, Nelson, como vai? Tudo bem? Estou aqui com o seu presidente aqui frente a frente, né? Nosso presidente. Nosso presidente. Ô Helenice, a nossa preocupação em falar contigo hoje é que você pudesse nos transmitir aqui sobre o evento, né, do Outubro Rosa, que vai acontecer aí, promovido pela OAB Mulher de São Gonçalo. A exemplo que vai acontecer também aqui quarta-feira da OAB Mulher de Niterói, encabeçado pela presidente da comissão da OAB Mulher, Elga Mansur. Eu gostaria que você falasse alguma coisa e pudesse aí fazer a sua convocação para este evento, que é muito importante, que é o de conscientização da mulher para esse trabalho preventivo contra o câncer de mama. Lógico, Nelson. Nós teremos 2 eventos essa semana. Sim. Do Outubro Rosa. O primeiro vai ser terça-feira, dia 18, Sim. em parceria com a CAARG, no Fórum do Culubandê, né, que estaremos com a barraca da vida da CAARG, com alguns médicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, para levar todo o esclarecimento possível para as mulheres estagiárias, né, advogadas, todos que estiverem presentes, até os homens também, da prevenção do câncer de mama. Estaremos no dia 11, do dia 18 de 11 da manhã. Esse primeiro será no Fórum Regional. Será que Regional de Alcântara. Será dia 18. Dia 18, terça-feira.
Terça-feira. Terça-feira. Qual horário? Vai ser durante o dia? De 11 da manhã às 17 da tarde. Tá certo. E o segundo evento? O segundo vai ser no auditório da OAB, lá na Euselina, número 100, no Zé Garoto, das 16h30 às 20 horas. Sim. A Mulher Empreendedora. Sim. Esse está aberto a todo o público, às mulheres em geral, e aos homens também que estiverem interessados, né, em saber como tocar seu negócio, como gerir sua vida. Sei. Né? Estará Teremos também um coach. englobado o Outubro Rosa também? Outubro Rosa, Sei. exatamente. Aonde vamos poder fazer, as mulheres que fazem a mastologia, elas vão poder saber onde vão fazer reconstituição de mama, e poder tocar sua vida normalmente. Sim. Será um prazer receber todos vocês lá, na terça no Fórum de Alcântara e na quinta no auditório da OAB. Tá certo. E aí você pode, eu acho que eu já recebi, não sei muito bem, mas acho que o Eliano já me encaminhou uma publicação, não sei qual, eu vou começar a divulgar no Sua Cidade e Seus Valores. E se você tiver algum material também, pode mandar pra gente, que eu publico com o maior prazer. O grupo Sua Cidade e Seus Valores é um grupo que nós temos, Helenice, são 10.000, quase 10.200 pessoas filiadas, e 65%, não tenho dúvida, que é Niterói e São Gonçalo, e é uma boa disseminação dessa conscientização provocada pelo seu trabalho, pelo trabalho da OAB de São Gonçalo, e também pela OAB de Niterói, na pessoa da Elga Mansur, e que a gente tem o maior prazer de divulgar, e eu acho que esse é um trabalho útil e que vale a pena a gente partilhar com vocês, que não é nenhum sacrifício, mas sim uma ajuda, mesmo que singela, para que divulgue o trabalho de vocês. Tá legal? Obrigada, Nelson. Muito obrigada. Enviarei o material, sim. Acho que já está rodando. Sim. Da Mulher Empreendedora já está rodando na sua página. Tá legal, Cidade que e Seus ótimo. Valores. Tá ótimo. Sim, Então, acho que tá em sim. Bom, fica com Deus, um ótimo final de semana e obrigado pela oportunidade de falar contigo, tá bom? Tá bom, para você também, querido. Um abraço. Tá aí. Doutor Liano Enzo, aí, ouvimos aí a sua companheira lá de luta, né? Helenice, né? Guerreira mesmo. Não é isso? Guerreira. E a gente acompanha esse trabalho. Nós vamos rapidamente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. E eu quero falar um pouco sobre segurança pública, né? Porque nós temos assim, segurança pública. Vou até ler rapidinho aqui o nosso tema. Segurança pública. Cai o homem forte de Cabral. O homem que permaneceu mais tempo à frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro entregou o cargo após 10 anos. Beltrame, responsável pela implantação das unidades de polícias pacificadoras, o PPs, há alguns meses, José Mariano Beltrame já dava sinais que seu período de ocupação da pasta estava nos últimos dias. Chegou-se a espetacular que ele deixaria, chegou até a especular que ele deixaria a função logo depois dos Jogos Olímpicos, o que não aconteceu. Bom, a gente ainda está aí dentro do clima ainda da despedida dos Jogos Olímpicos, então acho que acertou e ele já entregou o cargo. E nós queremos saber agora como que vai ficar tudo isso aí, né? Quem que vai comandar essa polícia, não é mesmo? Comandar para funcionar. É com você, Marcelo. Olha, não sai daí não que a gente tá de volta, hein? Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. De volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. E nós estamos aqui com a presença dos nossos debatedores, Lúcio Carlos e também do Dr. Eliano Enzo. Na produção, nosso amigo Zé Carlos Rocha, e no dedinho no botão é o nosso João de Deus, né? Dedinho no botão, não erra o botão aí não, hein?
E, Zé Carlos, você tem notícia aí pra dar pra gente? Então dá de uma vez. Eu tenho aqui notícia pra falar esse negócio de dano comigo, mas tudo bem. Olha só, o horário de verão, ó, lembrando, hein? O horário de verão deste ano começará à meia-noite deste sábado para domingo. Especialistas avaliaram que a medida gera vantagem para os países e para o setor elétrico. Entre essas vantagens, estão a queda no consumo de energia estimada 0,5%, quer dizer, 4,5% no horário de pico e, consequentemente, a redução no consumo de água dos reservatórios. Pela estimativa do governo federal, com o horário de verão, será possível economizar 147 milhões, né? Valor referente ao custo que será evitado com acionamento de usinas térmicas para completar a geração de energia. O horário de verão vai até o dia 19 de fevereiro do ano que vem. Começa hoje, meia-noite. Começa hoje, meia-noite. Você tem notícia de Temer aí também? Tem a notícia de Temer... Você teme sempre o Temer. Não. Vamos ao ouvinte? Vamos ouvir. Tem alguém na linha? Alô, bom dia? Sim. Alô. Nós vamos falar agora sobre segurança pública, né? A queda do José Maria Beltrame, né? Que cai justamente com as UPPs. A hora que a UPP faliu também E olha, eu vou te falar, tô sempre falando que eu não acreditava nessas UPPs. E todo mundo acredita. Vários políticos acreditando, etc. E agora caiu o homem. A linha, a pessoa caiu a linha? Pode ligar, 21, 25, 30, 90, né? Esse é o telefone da sua participação. Nós vamos falar sobre segurança pública. Como é que está a violência aí no seu bairro, né? Você está tranquilo, né? Mas, doutor Eliano Enzo, cai o homem forte de Cabral, José Maria Beltrame. Ele ficou muitos anos... Deixa eu ver aqui vamos ao ouvinte, depois eu passo aqui para falar sobre as unidades policiais. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro, aqui é Elza de Caraí. Dona Elza, a senhora está bem, dona Elza? Estou bem, como vai o meu amigo? Já posso falar o nome dele? Pode, tá. Gustavo, que ganhou as eleições, né? Ganhou, mas abandonou a gente, sabia? Eu sei, dona Elza, que ele tomou um cafezinho na sua casa, né? Ele tá ficando todo dia tomado, ingrato. Ingrato. Agora que ele não toma mesmo, ele largou a gente aqui na pior. Pois é. Dá um abraço aí do meu amigo Zé Carlos, salvações alvinegras pra você, Zé. Tá eleito, não voltou mais, dona Elza. Hein? Tá eleito, não volta mais. Volta. Ele qualquer hora dessa ele aparece. Tá bom, um beijão no seu coração, obrigado pela ligação, hein? Nada, dá um abraço no Zé Carlos aí, salvações alvinegras, Zé Carlos. Obrigado. Ai. Tá ai. Um beijo, dona Elza. Outro, meu anjo. Bom, dona Elza, né, a pessoa, a gente sente o maior prazer quando recebe a ligaçãozinha dela, né, ela cumprimentando a gente, é uma simpatia, né? E nós queremos falar sobre a segurança pública. O José Maria Beltrame, o homem que permaneceu mais tempo à frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública Rio, entregou o cargo após 10 anos. É brincadeira. Responsável das unidades policial pacificadora, né? Ele foi um idealizador. Há alguns meses, José Maria Beltrame já dava sinais de deixar o cargo. José Maria Beltrame nasceu em 13 de maio de 1957, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, gente. Beltrame, que era delegado de Polícia Federal, foi chamado no fim de 2016 pelo então recém-eleito governador Sérgio Cabral para assumir a secretaria. No entanto, o Rio de Janeiro já havia entrado na vida do gaúcho 3 anos antes, quando chefiou uma operação de combate ao tráfico no estado durante essa missão. Morou por 2 anos na sede da Superintendência Regional, próximo à Praça Mauá. Bom, lembrando a você que agora ele deixou o cargo. E eu quero saber dos nossos ouvintes, eu quero saber da nossa mesa, o que eles acharam, que saldo, que legado o Beltrame deixa para nossa segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho vamos que ouvir na linha. Nós vamos ouvir. Alô, bom dia. Bom dia. Carneiro querido, como é que tá tu? Tá tudo bem. Luzia, tá tudo bem. Luzia. Oi.
Caiu o Beltrame, o homem forte de Cabral. E aí, como é que fica? Não, caiu o Beltrame, não, acabou o dinheiro. Verdade. Bem tocado. Acabou o dinheiro, todo mundo cai, todo mundo vai dar o fora, vai saindo de fininho. É mesmo, Luzia? Ele já aliviou o bolso dele tá cheio. Esse Beltrame, presta atenção, em Cabral foram que destruíram o Rio de Janeiro. Sabe onde que tinha que estar os UPP? Nos condomínios da Barra, Recreio, Copacabana. Ali que tinha que começar. Sim. Porque é ali que está o capital. Nos morros menos favorecidos não tem capital. Só tem os bois de piranha, os bucha. Entendeu? Então, mas eles não têm coragem de mexer com os grandes. Vê se eles vão lá perto de onde morou o Cabral, onde morou o Pezão. Fala aí, Pezão, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra você ficar assim. Pezão, qual é o teu negócio? O nome do seu sócio? Confia em mim. Sabe o nome do sócio do Pezão? O nome do sócio do Pezão é Cabral, Cabral. Então, meu filho querido, esses dois destruíram o Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque cada UPP paga 150 mil naquele tempo. Aqueles contêineres para botar lá em cima onde os policiais não tinham nem onde urinar, onde evacuar. Mesmo. Tinha que ir no bar lá na esquina que morreu aquela policial, coitadinho, que foi lá no bar para se comprar pão para eles. Tinha que chegar botar eles para circular, porque o policial foi feito para circular. Esse negócio de ficar, como é que diz, butucando as pessoas que estão lá nos seus cantos, nessas favelas tem mais gente decente do que nesses condomínios que tem por aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Então eu só peço a Deus que esse que vai entrar no lugar dele, que é colega dele, fala assim, acaba com essa porcaria de UPP, vamos tratar de botar social para o povo, que o povo não quer saber traficante. Traficante existe desde a fundação do mundo, que tem traficantes mercenários. Tá bom, então não precisa. Então eu peço a Deus que ele acabe com essa UPP, esse tal de Roberto Sá que vai entrar aí, e que seja igual a vocês, igual a nós. Pessoas que usam o dinheiro, mete a mão no bolso, tira o seu dinheiro e usa. Não usa o dinheiro do povo. Essa cambada de sem vergonha. Abraço pra você, porque os queridos irmãozinhos que estão aí na mesa, o Enzo, o menino Lúcio, o nosso Zé Carlos e o Joãozinho querido. E Jesus seja sempre com vocês. Boa semana para vocês e todos esses ouvintes maravilhosos. Tchau, meu querido Carneiro. Obrigado, querido. Fica com Deus no ótimo final de semana. Igualmente. Menino Lúcio, menino travesso. Grande menino. Menino travesso da direita. Menino Lúcio. Gostou, hein? Vai completar 18, vai completar 18 na maioridade. Mas, Enzo, vamos falar sério. Que legado deixa Beltrame? Vamos lá. Pela Luzia. Olha, eu só não vou assinar embaixo da Luzia. Eu vou assinar, como se diz, nem virtual posso, mas aqui através de público, não é? Eu concordo com a Luzia, assim, muitas coisas que ela disse ali. Eu acho que os UPPs foram aluguel de contêiner e interessou alguém, sim. Eu vou dizer o seguinte, olha só. Eu entendo que a UPP é um projeto bom demais da conta. O que acontece? O problema é que o próprio Beltrame, quando criou o projeto, ele apresentou um projeto que foi implantado no Dona Marta, em Botafogo, da forma correta, Nelson. Esse é o X da questão. Por que no Morro Dona Marta funcionou e no resto do estado não? Primeiro aspecto. No Dona Marta entrou a UPP, a polícia e entrou todos os programas sociais, juntos. Então entrou escola, entrou creche, entrou saneamento básico, entrou todo um processo de bairro para aquele local. Já nos outros, foi feito de forma atabalhoada. Ou seja, deu certo no Dona Marta, olha só, nós precisamos fazer isso porque eu preciso ser reeleito. Eu preciso dar uma resposta para a sociedade. Tanto é verdade que houve um problema. Lá atrás, vocês vão lembrar disso. Nas vésperas, entre Natal e Ano Novo, eu não lembro agora o ano, houve uma queima de ônibus, morreu uma pessoa queimada dentro do ônibus, um ônibus da Brasileira, como é que é?
esqueci agora, é um ônibus que fazia Rio-São Paulo, ou Rio-Minas, e a pessoa dentro morre por um ataque de traficantes. O governo do estado imediatamente toma atitude e vai invadir sem nenhum preparo, sem nenhum estudo, sem absolutamente nada, o Complexo do Alemão, a Vila Cruzeiro. Não precisa ir muito longe. Ninguém sabia que o morro ia de um lado para o outro? Ninguém sabia que se eu estou entrando por um lado, os bandidos vão subir? Ninguém sabia disso. Ou seja, se a ideia... E era fácil prender todo mundo? Porque, veja, se você tem estratégia, que nem o pessoal lá gosto muito daquele filme do Bop, em que a estratégia é simples. É bom, nós temos o mapeamento do local. A gente vai entrar por aqui, eles vão fugir por aqui. O que nós vamos fazer? Vamos nos preparar do outro lado, a gente bota caminhão, bota povo lá. Não precisa matar ninguém, já que a ideia não era matar. Todo mundo aí pode parar, ou então a gente vai ter troca de tiro, vai morrer. Para todo mundo de joelho, tá todo mundo preso. Você limpava o Morro do Alemão. Ou melhor, a área da Vila Cruzeiro. Você limparia a cidade. O que eles fazem? Não fazem nada disso. Aquele pessoal, a maior parte, foge na noite e alguns ficam. Mas a maior parte foge lá por um duto que já estava esquematizado, porque os caras já tinham parado para pensar nisso. Até nisso os caras pensaram. Avisa para todo mundo que dia e que hora que vai fazer invasão. Só fica lá o esperrapado do bairro, porque os grandes fogem para o Rio de Janeiro inteiro e faz o que fazem hoje. A consequência da política desastrosa da UPP é uma consequência que a gente pode chamar o seguinte, visível. Como é que eu posso afirmar isso? A falta de preparo, a falta de estratégia. Porque subir o morro lá que nem eles subiram era fácil. Beleza. Qual é a consequência agora? Tem que entrar os serviços sociais todos, não entrou. E tinha dinheiro para entrar. Mas vamos gastar com Copa do Mundo, né? Vai gastar com pobre. Vamos gastar com Olimpíada, vai gastar com pobre. Se bem que eu sempre falo das Olimpíadas para dizer o seguinte, mais de 70% do gasto com Olimpíada, ela foi feita com dinheiro privado, não foi feita com dinheiro público. Então, a Olimpíada ainda é o meio termo dessa história. Mas a Copa do Mundo, não. A Copa do Mundo, a reforma do Maracanã... Aqueles outros, Manaus, um monte que teve aí, um monte de mas estádios. Veja, esses estádios construídos, todos, eles estão se pagando. Mas veja, o Maracanã tinha acabado de ser reformado para 2017, para 2007. O Maracanã foi gasto dinheiro 2 vezes no Maracanã, que dava para fazer uma senhora obra no Complexo do Alemão. Mas a gente está falando do Complexo do Alemão, que é o maior de todos. Mas todos os outros, inclusive a Rocinha. E combina comigo, a Rocinha é engraçada. Se você parar para olhar a topografia da Rocinha, o bandido foge para onde? Ele só tem uma entrada, rapaz. E só tem uma saída. Porque ele não vai para o outro lado como acontece com o Alemão, que o cara consegue ir de um lado para o outro. Na Rocinha não, ele vai cair do outro lado, é um penhasco. É uma mata fechada e um penhasco do outro lado. Ele não tem como fugir para cima. Ou seja, não tem cabimento, Nelson. O problema todo que a gente para observar é que a política, a estratégia montada é que é o erro. Mas o que acontece? No final das contas, o Beltrame, ele mostra isso de forma muito clara. Não adianta eu chegar lá, subir, entrar com a polícia, bota a polícia lá dentro, não tira os bandidos, porque não foi essa a política de enfrentamento, não foi para tirar bandido nenhum. Ele só queria diminuir a potência de arma que ele tem. E ele fala uma coisa numa entrevista que me chamou a atenção para dizer o seguinte: o cara idolatra tanto fuzil que ele bota a imagem de um santo no fuzil, ele bota a imagem do time que ele torce, o nome da mulher no fuzil, ele pega o fuzil e bota dourado de ouro, parecendo de ouro, e a gente vê isso toda hora. Para você ver o quanto o bandido carioca, ele idolatra a arma. Ele tem uma idolatria pelo armamento que ele tem. E faz questão que todos tenham, para gastar à vontade. Munição à vontade, tudo à vontade. Doutor Lino, quando você falou aí, quando se fala da inteligência da polícia e aquele negócio, porque eu acho que a UPP não foi nenhuma inteligência, porque foi uma situação que, no meu entender, não funcionou, né?
E eu acho que a situação é essa. Mas não funcionou no Dona Marta? É o fato. No Dona Marta não funcionou? Não, é o fato seguinte. Olha, limpamos o Morro do Alemão, não demos um tiro, mas não fizemos uma prisão. Esse aqui é o negócio. Esse que é o problema. Aí você vê o seu São Gonçalo, o nosso São Gonçalo, não, Rio das a nossa Niterói, a região dos a lagos minha cidade de Talcara, a minha Macaé, meu amigo. Virou Rio de Janeiro. Virou um Rio de Janeiro. Não, São Gonçalo, olha aqui. São Gonçalo, Niterói. Não, a gente tá falando disso e tem que falar para todas as cidades. O Rio de Janeiro inteiro, Volta Redonda, Barra Mansa, locais que eram tranquilos, que hoje estão dominados. E agora, o que você fez? Piorou a situação, porque o troço estava concentrado num lugar só. Hoje está espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro. E não tem polícia. Ah, não vai ter polícia que dê jeito, né? Olha só, se nós tínhamos 1.250 policiais aqui, com contingente para cuidar Niterói e Maricá. E estava mais ou menos num equilíbrio bom com relação a isso. Bom, depois, além de reduzir, além dessa invasão, essa migração de marginais de lá para cá, não é isso? O que acontece? O nosso efetivo diminuiu. Ainda tem isso. E agora me vem a prefeitura com história, prefeito dizendo que vai botar guarda para fazer segurança. Nelson, São Gonçalo tinha 2 batalhões de polícia. Tinha 2 batalhões de polícia. Hoje só tem 1. O 7º. E talvez com um efetivo menor de que cada um tinha. Muito menor. Mas veja, e a gente tem que olhar para isso com outros olhos. Mas veja, o UPP, vou perguntar de novo. Não funcionou no Dona Marta a UPP? Mas o que deixou positivo? Esses 10 anos de Beltrame? Eu penso que o Beltrame deixou uma cidade melhor em muitos aspectos. Eu vou te dizer, por exemplo, você tem hoje todo um aparato de segurança pública que nós não tínhamos, com câmeras, com monitoramento, uma série de coisas. O que a gente tem que discutir é, tudo bem, isso existe. Para quê? Isso está lá. Veja bem, hoje ele tem um sistema de câmera que ele fotografa um carro, ele aproxima lá para ver a placa, se bobear para ver quem está dentro do carro. Tem esse sistema no Rio de Janeiro quase que todo. Inclusive em Niterói, se não me engano, tem esse negócio também. Mas e aí? Para que serve? A gente está falando aqui da segurança pública como um todo. Cadê a inteligência montada nisso, Nelson? Nós não temos inteligência na polícia. Esse é o X da questão. O grande problema que eu vejo está aí. Mas eu acho que ele deixa um legado de informações, uma série de construções feitas. Do meu ponto de vista, eu acho que o Beltrame deixa algumas coisas positivas nesse sentido. Mas deixa uma coisa ruim, que é esse espalhar dos bandidos pelo estado do Rio de Janeiro. Esse é o lado ruim. E eu concordo contigo. Bom, Lúcio, eu quero discordar um pouco ali do Eliano Enzo, quando ele fala desse equilíbrio que o Beltrame fala, ele cita inclusive as câmeras, mas esse sentido da câmera é muito positivo para a Polícia Civil, que apura fatos, né? Faz o levantamento do crime, o exame local, a topografia, a área, como se deu o crime, mas a Polícia Militar, que é aquela que trabalha ostensivamente no trabalho preventivo, doutor Leandro Enzo, aí é que eu quero chegar lá, é que ela acabou, não existe mais. Nós hoje temos uma polícia militar para aguardar o local do crime para a Polícia Civil. E a câmera que registra, sempre puramente. Mas evitar um assalto, um punguista de meter a mão no seu bolso, você hoje anda na Amaral Peixoto, doutor Eliano Enzo, de ponta a ponta, se o cara meter a mão no seu bolso, você vai gritar e não tem um policial. E você via, cada esquina tinha 2 policiais militares. Esse trabalho ostensivo que eu acho que acabou e que daqui a pouco vai ser só na história administrativa do estado do Rio de Janeiro, porque nenhum dos jovens daqui a 10 anos vai saber o que era aquela polícia ostensiva, aquela de esquina, onde acompanhava os seus passo a passo. Essa que é a minha reclamação, doutor... Meu amigo Lúcio. Ô Nelson, eu concordo com o que você disse, concordo também com o que o doutor Eliano disse. Eu quero fazer algumas complementações, adicionar algumas informações em relação a isso. A saída do Beltrame é muito negativa, porque ele foi o melhor secretário de segurança do estado do Rio de Janeiro que nós já tivemos. Basta você lembrar os anteriores quem foram. Que são presos. Marcelo Itagiba e Antony Garotinho.
Nunca esqueçam disso. E tem um outro que foi chefe de polícia e que foi preso. Qual é o nome dessa figura? Ai, rapaz, é um... Mas a gente vai lembrar aí. Esqueci o nome, Essa figura? Bonitão, né? O cara foi preso, Foi gente. preso. Garotinho, Álvaro... Álvaro Lins? Álvaro Lins, acho que é Álvaro Lins, né? Agora, assim, até fica complicado. E o Marcelo Itagiba. Não, Marcelo Itagiba foi deputado federal e o Garotinho também foi secretário de segurança na época da Rosinha. Então, ele é um cara que termina 10 anos sem nenhum traço de corrupção, de que ele tenha esquema com bandido, de que ele tenha algum tipo de corrupção, de treta, de tudo mais. Agora... Por que a UPP não funcionou? Por que o projeto não funcionou? O projeto é ótimo. Olha só, você me permite só falar com uma pessoa aqui sim. E a gente volta, e eu acho que vai ser importante essa colocação que você está falando sobre isso. E eu quero falar com essa pessoa, que é também as pessoas que promovem eventos, que hoje interagem, a gente tem que dar também uma oportunidade, né? Para que ela, já está na linha aí, ô Marcelo? Alô, bom dia. Bom dia. Alcilene, doutora Alcilene, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Mas, doutora Alcilene, a gente já está divulgando aí um trabalho que você vai fazer aí, um simpósio, né? Junto à OAB de Niterói. E eu gostaria que você passasse aqui como é que vai ser a pauta do dia, né? Na realidade, né, a OAB Niterói, ela está promovendo junto com a CUN. Na realidade, a coordenação é da Comissão OAB Jovem, tá? Da doutora Paloma Arnes e sua equipe, tá? Está organizando um seminário falando sobre o novo Código de Processo Civil, que está aí, né? Onde os expositores serão o doutor Ricardo Alberto Pereira, que é juiz, professor da Emerge também, professor Fabrício Bastos, advogado e professor da Emerge, Alexandre Flecha também, Hugo Leonardo Pena, que é o doutrinador, também professor da Emerge, e o professor José Cláudio Torres Vasconcelos, que é professor da FENTERG, né, e da Escola Superior de Advocacia aqui de Niterói. O evento ele vai falar sobre as nuances do Código de Processo Civil e suas inovações. E será agora, do dia 27/10, das 9h30 até as 18h30. Quer dizer, vai ser o dia inteiro. Então, a pessoa que se interessar, o aluno, o advogado, o colega, poderá escolher um desses horários que mais lhe convém para poder dar um pulo lá na OAB, aqui é a OAB Niterói, e participar desse evento. Vai ser muito, muito bom. Agora, esse é aberto ao público ou terá terá que alguma despesa, alguma... As vagas são limitadas, tá? Tem que entrar em contato com Alô? 3716-8922. Selene? Oi. Por favor, repete, porque houve uma falhazinha. Ah, tá. Telefone para inscrição. 3716-8922. 3716-8922, é isso? Isso, as vagas já estão acabando, tá? O evento vai ser agora no dia 27/10. E qual é o custo dessa inscrição? Não, é gratuito. Ah, é gratuito? É só se inscrever. É só se inscrever, né? Ela pode escolher o horário ou... Não, né? Se inscreve e vai no horário que mais lhe convém. Que mais lhe convém, não é isso? Isso. Então, você, para frisar, você pode frisar aí o dia e o horário, por favor? Tá. 27/10. Sim. Alô? 27 de outubro agora. 27 de outubro, das 9h30 às 18h30. Tá certo. Ô, Selene, eu quero agradecer e parabenizar aí pelo seu trabalho, né, junto aí a OAB. E a Comissão OAB Jovem, que está coordenando. Sim. O telefone para inscrição, você pode repetir, por favor? 3716-8922. Tá certo. Ô, Selene, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho, tá bom, querida? Tá bom, então. O doutor José mandou um abraço para você e para sua equipe. Ah, tá legal. Muito obrigado e receba aqui um abraço de toda a nossa mesa, tá bom, querida? Tá bom, um abraço, bom trabalho. Tá certo, obrigado. Bom, como a gente já estava trabalhando aqui, abrimos esse espaço, porque eu acho que hoje há uma escassez muito grande de informação, né? E aí aproveitando aqui esse espaço para a gente falar desse trabalho que está sendo feito
nas OABs, né? Lúcio, você falava do Beltrame com relação à situação e você esclarecia um ponto alto sobre isso, né? O que eu disse, eu repito, é o seguinte, basta a gente olhar os outros secretários anteriores. Garotinho foi secretário de Segurança Pública, quando a Rosinha era governadora. O Garotinho. O outro foi o Marcelo Itagiba. A gente tinha como chefe da Polícia Civil o Álvaro Lins, que foi preso. Agora, o Beltrame é um cara reto, é um cara limpo, ficou 10 anos nessa função, até hoje não teve uma denúncia ou uma suspeitinha sequer de corrupção para com ele, ou de esquema com bandido, muito pelo contrário. Ele foi um bom exemplo, O que acontece? O projeto das UPPs, ele é ainda um excelente projeto. Eu sei que você discorda, Nelson, não discorda do projeto das UPPs, mas é um excelente projeto. Porque áreas de grandes morros cariocas e também o resto do estado, historicamente eram vácuos do poder público, vácuos. E esses traficantes imperavam, como tem em São Gonçalo, em alguns locais, em Niterói e pelo Brasil afora, eles imperam ali dentro. Lá em Itaoca, por exemplo, em São Gonçalo, que acho que é um dos locais mais miseráveis e pobres de São Gonçalo, a gente vai lá fazer trabalho social com as crianças, não tem nem energia elétrica. Os bandidos não deixam nem entrar asfalto, nem luz lá, para poder eles ficarem melhor escondidos. São pessoas que vivem na miséria mais abjeta. É uma coisa igual a Sudão, Somália e Etiópia. Você pode escrever o que eu estou falando e lá aqui do nosso lado em São Gonçalo. Aqui em São Gonçalo. A 2-3 quilômetros do grande centro. 30 minutos a gente está lá dentro. E só pode entrar com autorização prévia dos traficantes. Eles revistam carro por carro. Isso para você fazer assistência social. Agora, por que os Estados Unidos foram bem-sucedidos na invasão do Iraque em 2003? Mataram Saddam Hussein, tiraram em 3 meses. Mas a ocupação foi mal sucedida, saíram e deixaram um vácuo de um Iraque destroçado. E nesse vácuo cresceu o Estado Islâmico. Por estratégia. Aqui no Rio de Janeiro faltou, com essa crise, principalmente com essa crise astronômica que começou no final de 2014, criada pelo Lula, criado pelo governo Dilma, quebrou tudo, quebrou inclusive o Estado. Então não houve mais dinheiro, não está tendo dinheiro nem para pagar os policiais em dia. Atrasaram aí. Não há como se vencer uma guerra sem recursos, meu Deus. Não tem como você ganhar uma guerra de guerrilha urbana assimétrica, que é essa que a gente já vive. A gente vive numa guerra civil, uma guerra de guerrilha urbana assimétrica. Não é uma guerra simétrica entre 2 países, entre 2 exércitos convencionais. É uma coisa de guerrilha urbana. Então o projeto das UPPs foi para entrar, ocupar esses vácuos, esses bolsões de vácuos onde o tráfico imperava, botar lá uma cabine, botar o Estado ali dentro, botar asfalto, botar luz, botar internet e o Estado ficar ali. Agora, nas ocupações, por questão de estratégia política, creio eu, por parte do Sérgio Cabral na época, eles decidiram não cercar as favelas e fazer a prisão dos bandidos para evitar um banho de sangue, um tiroteio generalizado, que é o que iria acontecer. Porque com os vagabundos cercados, pegos de surpresa, não tendo por onde escapar lá no Alemão e não sei aonde, eles iriam lutar até a morte ou iriam se render depois de dar bastante tiro. Ia morrer muito inocente. Ia ficar um negócio muito feio perante os olhos do mundo. Então eles resolveram deixar uma saída aberta, avisar para os vagabundos saírem, só para eles cumprirem o objetivo estratégico, que era invadir e ocupar o território. Bom, mas para encerrar, ô Nelson, o legado do Beltrame é o seguinte: nós temos hoje menos mortes, por incrível que pareça. A gente hoje tem menos mortes no estado do Rio de Janeiro, mesmo os bandidos tendo se espalhado pelo estado, nós temos menos mortes do que quando ele assumiu, 10 anos atrás.
E esse é um problema que ele, nem secretário de segurança nenhum vai dar jeito. Porque para acabar com essa violência, com esse tráfico, é um negócio complexo que leva a nação inteira e dura décadas. Nos últimos 30, 40 anos, esses governos aí, né, as políticas de esquerda e tudo mais, os deputados, ONGs, esse movimento, novas ideologias e tal, detonaram a educação pública, destroçaram a educação pública. O tráfico de drogas se expandiu e cresceu muito, inclusive no governo de um ex-governador comunista chamado Leonel Brizola, que mandou a PM subir favela com flores. Foi ali que o tráfico de drogas cresceu debaixo das barbas e das asas do comunista de esquerda Leonel Brizola. E a nossa moral judaico-cristã, que você teve, muito mais ainda do que eu tive, não em casa, mas dentro do colégio, vocês tinham moral e cívica, eu já não peguei essa época, detonaram com as igrejas, achincalham a todo momento padres e pastores da Igreja Católica, fazendo piada, escárnio, só falam de pedofilia, quando lá é 0,0% dos padres que são pedófilos. Na sociedade, a porcentagem proporcional de pedófilos é muito maior que entre os padres. Olha que eu sou evangélico. O achincalhamento dos pastores, dos cristãos, a detonação do paradigma judaico-cristão. Então você soma uma educação sucateada, um tráfico de drogas expandido nas barbas do Estado, com muitos políticos sendo barões do tráfico de drogas hoje, sendo eleitos com dinheiro de tráfico de drogas hoje, legislando em favor de traficantes hoje, com a detonação das igrejas e dos valores judaicos cristãos, tá aí. E com uma economia em pandarecos, destroçada, na maior crise da história, com 12 milhões de desempregados e milhares de empresas falidas e quebradas, tá aí. Tá aí o caldo, o resultado, e nem aquele cara da Indonésia que assumiu agora, que deu uma declaração dizendo que ele quer exterminar todos os banqueiros, como Hitler na Alemanha, que a Alemanha teve Hitler, que exterminou 3 milhões de judeus, a Indonésia tem ele, que vai exterminar os 3 milhões de drogados que existem na Indonésia, incitando a população a exterminar os traficantes. Nem esse cara, com esse tipo de discurso, iria conseguir acabar com o tráfico de drogas no Brasil, na dimensão que o Brasil tem, territorial, populacional, e com essa caldo de cultura, resultado aí de 40 anos de esquerda. Tá certo. Bom, não podemos esquecer também que... eu não sei se o governo tucano era centro-esquerda, se era esquerda. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Tanto a centro-esquerda então, quanto a esquerda mesmo, eles estão dentro do braço chamado esquerda. Então, né? A direita tem que surgir aí, porque está dando muito espaço para o centro-esquerda e esquerda. Né? Mas está surgindo certo. Agora, está começando a ressurgir. Bom, tá certo. Isso é só para provocar. Bom, eu quero, quando você ressaltou aí que eu sou contra, né, pode ficar tranquilo que eu sou a favor do que dê certo. E eu vi com muita preocupação na medida em que ocuparam o morro, né? Ocuparam o morro, e os bandidos saíram como ratos e se malocaram em tudo quanto foi lugar e ninguém prendeu. Então por aí eu não acho, doutor Eliano, que se resolve o problema do lixo tirando do meu quintal e botando no seu. Correto? Então foi isso que aconteceu dentro aqui da nossa cidade, que era cidade pacata, tinha crime? Tinha sim, tinha tráfico? Tinha sim, mas não era institucionalizado como já aconteceu. É o mesmo fato, por exemplo, doutor Lúcio, de dizer assim, você acha que não tinha corrupção nos governos passados? Não, tinha, mas não era institucionalizado. Sempre existirá em toda a história. Agora, isso é do ser humano. Então o que eu me bato é isso. Agora, o grande problema que eu vejo hoje é na situação da polícia ostensiva. Aí você vem assim, o helicóptero é importante? É sim. Ele visualiza assim aonde está a situação. Mas será que nós temos um corpo de policial, da polícia, devidamente instrumentada para entrar em determinados locais? Na hora,
Porque o grande problema é o seguinte, eu planejar o BOP sair daqui lá em Macaé e fazer um estrago em uma semana é uma coisa. Agora eu quero saber quando está acontecendo, a quem eu recorro. Com uma vítima caída no chão, quando eu chamo uma ambulância, ela leva 50 minutos para chegar. Quando chega. Então, essa a minha preocupação, doutor Liano Enzo. Porque nós sempre trabalhamos com a polícia ostensiva. Vocês são jovens, não conheceram o famoso Cosme Damião. Nos idos de 50, 58, que eu tive que vir de Itaocara para buscar saúde para minha mãe, que estava adoentada, e a gente via Niterói, na rodoviária, no Jardim São João, na Praça do Rinque, os policiais se cruzando, chamavam o famoso Cosme Damião. Então, quando existia um incidente, a polícia estava presente. E o bandidinho não se criava, porque à medida que ele metesse a mão no seu bolso, logo à frente ele seria detido. Tudo bem, aí alguém vem dizer assim, não, mas essa parafernália hoje da tecnologia, Nelson, facilitou. Eu quero saber quem é que está no momento para dar a voz de prisão, porque câmera não dá voz de prisão, o helicóptero passando no alto não dá voz de prisão e o bandido sai ileso. Mas, Nelson, então, o helicóptero é usado não é para dar voz de prisão. Não, eu tô citando uma força de expressão, doutor Eliano, porque nós temos que usar a tecnologia, mas não podemos suprimir o ser humano, o homem na rua. O policial na rua. Em hipótese nenhuma. Eu acho que o polícia ostensiva... É óbvio que eu tem que citei o helicóptero como uma... Mas ela tem que continuar acontecendo. Mas veja bem, eu penso que a gente tem que começar a olhar a polícia... Veja bem, vamos primeiro voltar lá na questão que aconteceu, que ele fala muito bem. Eu discordo dessa política de avisar, eu discordo dessa política de não ter enfrentamento. Eu acho o seguinte, se eu estou indo para prender, se eu estou indo para ocupar um território, eu tenho que tirar e não deixar espalhar como aconteceu. Então, para mim, houve um erro de estratégia ali, no Morro do Alemão. Ficou claro isso. Quando eles montam todo o esquema, eles entram com o brucutu, urutu, sei lá como é que chama aqueles caminhões Caveirão, lá. etc. Não foi, porque foi da força dos militares, né? Montaram, estão anunciando que volta agora, né? Mas eles vão fazer trabalho de... Veja, isso é um crime. Não é isso, Nelson. Preste atenção, nas Olimpíadas, por exemplo, nós sentimos a sensação de segurança porque os caras estavam na rua. Foi um policial morto com um tiro na cabeça na maré. Com a quantidade de policial que tinha na rua. Alguém falou isso e eu estou replicando porque é verdade. Não é 1 milhão de policial na rua que resolve o problema da violência. O que resolve o problema da violência são 2 aspectos. A sensação de punidade que nós não temos, que não tem punibilidade, que o camarada faz, ele tem certeza que ele não vai ser punido, que é um outro problema sério, mais sério do que o que a gente está falando. E a outra coisa que tem que ter é o esclarecimento dos fatos. Vamos lá. O policial foi morto. Quem que deu aquele tiro? Da onde partiu? Quem foi preso depois por conta daquilo? Aí, vamos falar que eu sou metido americano, né? Porque fico vendo aqueles filmes americanos e que o camarada consegue descobrir, através de pesquisa científica, porque não sai da cabeça de ninguém aquilo, de uma forma científica, quem foi que matou, da onde partiu o tiro, como foi feito. Porque você tem uma polícia técnica. O que falta no Rio de Janeiro há muitos anos, eu estou falando isso há 3 milhões e meio, eu não estou falando isso agora. Por acaso eu estou falando isso aqui no microfone para mais gente. Mas eu tenho dito sistematicamente, Nelson, o que falta no Rio de Janeiro é uma polícia técnica. Porque, veja, nós falamos muito do policial militar e olhamos sempre para o policial militar. Aí, desculpa, Corporação Polícia Militar, o que eu vou falar. Coitado da Polícia Militar. Ela é a ponta do iceberg. Infantaria, linha de frente. Cara, é os caras que se ferram. É os caras que morrem o tempo inteiro. E a culpa é toda sempre dela. Tudo é culpa da PM. A PM que é... Como é que é? Ela que é covarde. Ela é queimar. Ela é que entra pra matar. Faz genocídio dos negros. Exato, genocida. E os cambal. Cara, ela é a ponta desse negócio, porque deixaram de olhar a coisa mais importante, que é a técnica, que é a inteligência, a tecnologia que você cita, mas a tecnologia ser usada da forma correta, e não da forma como está sendo feita hoje. Até porque, combina comigo, helicóptero não tem nada de tecnologia, helicóptero existe desde antes da década de 50.
Mas na estratégia tecnológica de mostrar em um vídeo rapidinho, ao vivo e direto... Hoje você tem um outro negócio que é muito mais barato, que é o drone, que tá lá em cima, ninguém nem tá vendo, e que tá com uma câmerazinha mostrando o cara dentro de casa fazendo sexo. Desculpa você que tá ouvindo isso. Mas o drone faz isso. O drone não tem 2 camaradas lá ganhando um baita dinheiro pra... Mas não é só isso, a gente tem que olhar isso tudo. Aqui é o Lúcio, que nós vamos terminar. Lúcio, vamos terminar logo falando sobre um respaldo aí sobre a segurança. Tem mais, pode eu quero mexer em outra coisa. Eu quero mexer em outra coisa. Ô, Nelson, o que eu tenho para continuar dizendo sobre a segurança é que eu não vejo, nós não vemos, não vai haver melhoria no curto prazo, nem no médio prazo na segurança. A violência naturalmente ela vai se reduzir quando a economia começar a se reaquecer e a melhorar, como parece que já está começando, graças ao novo governo do Temer, e não daqueles governos do PT, fracassados, catastróficos, assassinos. Isso é que vai fazer com que haja um pouco mais de verba para a educação, geração de empregos, gente trabalhando, menos gente vagabundeando, desesperado. Tem muita gente hoje que está... Você sabe que o crime aumentou de um ano para cá, em reflexo da crise. As pessoas estão desempregadas, então mais gente cai na saída de assaltar, de roubar. Isso aí acontece em todos os lugares do mundo, sempre foi assim, sempre será. Quanto maior a crise econômica, maior a criminalidade. Quanto mais próspero é o país economicamente, menos criminalidade existe. Então o foco tem que ser na economia. E a reintrodução que já está acontecendo, a internet tem ajudado muito, a queda da esquerda, a queda como os arautos da ética, do pensamento socialista para os pobres, essa coisa que você bem lembrou, que é bem brisolista, bem antiga, antiquada, retrógrada, de o capital internacional, não sei o quê. Olha só, capital internacional é bem-vindo, desde que, como você disse, Nelson, seja de acordo com as nossas regras. Porque existe a nossa Constituição, está seguindo o que a gente está falando, está pagando os tributos, está gerando emprego, está asfaltando, está fazendo prédio, está melhorando. Mas é isso que a gente quer, é isso que foi assim que o Japão e a Alemanha, devastados na Segunda Guerra Mundial, eles se levantaram rápido e são potência hoje, segunda e terceira maior economia do mundo, assim, cara, com capital privado estrangeiro dos Estados Unidos na época. Se você me permite, Lúcio, as mesmas pessoas que pregavam a entrada contra o capital no Brasil, também abriram para que o capital nosso, fosse o nosso imposto, fosse lá para fora para os países de interesse deles. Para pessoas. E eu posso dar aqui exemplos. No meu setor de internet e telecomunicações, porque o Fernando Henrique, quando privatizou o setor de telecomunicações, acabou com o monopólio estatal da Telerge na época, que o Lula e a Dilma e a esquerda tanto gosta, né, fala tão mal das privatizações, acho que eles preferiam que até hoje a gente só tivesse a Telerge estatal monopólio. Ele não era dissimulado nesse ponto, Fernando Henrique. Ele falava claramente, como hoje fala o Serra, como hoje fala o Temer, tem que privatizar, tem que trazer modernização, tem que melhorar a qualidade dos serviços, tem que ter concorrência, tem que ter qualidade para o povo. E com um detalhe, o Estado não gasta. Porque se não é estatal e agora é privada, o Estado não está gastando. E está ganhando receita com tributos tá aí dessas a Vale empresas. Do Rio Doce, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, que já deu de tributos para o governo, gasto zero, muito mais do que ela sempre deu na história. CSN. Então, no setor da NetNet, da NetNet, que é de internet, o Lula, de 2003 para cá, deixou entrar Vivo, GVT, Carlos Slim, que comprou a NET, entrou Claro, entrou 10 mega operadoras, 100% todas estrangeiras, da Europa ou do México.
todas. Pior mais, ele botou o filho dele, Lulinha, que limpava bosta de elefante num zoológico, ganhando um salário mínimo. Ele botou o cara como sócio da Telemar hoje. E, por coincidência, é a única dessas grandes teles que está praticamente falida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não vai ter milagre na segurança pública sem desenvolvimento econômico, emprego, qualidade de vida, aumento da renda. Não vai ter, não vai ter. E olha, é uma pena, Nelson, doutor Eliana, uma pena que nós estamos perdendo o Mariano Beltrame. Um cara que há 10 anos, 100% limpo, fez história. Tenho certeza que se ele quiser fazer uma carreira política aí, ele vai ser bem sucedido. Um cara inteligente que veio da Polícia Federal e basta olhar para trás e ver quem eram os antecessores dele. Antony Garotinho, que já foi secretário de Segurança, Marcelo Itagiba e até o Álvaro Dias, que foi preso, Álvaro Lins. Álvaro Lins, que foi preso, era o ex-chefe da Polícia Civil do Garotinho. Então, vamos torcer para que esse substituto, que já está nomeado, que é o sub dele, dê continuidade nesse bom trabalho. Bom, eu quero ressaltar aqui que um dos legados que eu acho que ele deixa é justamente essa não censura de ter sido um cara corrupto, né, nesse tempo íntegro, todo. Né? Íntegro, isso aí eu tenho que respeitar. Agora, com relação a outras situações, eu só tenho a lamentar porque ele ficou com a boca seca de pedir desculpa à família de policiais e à família de pessoas comum do povo. Talvez por uma ineficiência, talvez do seu chefe, o seu chefe maior, que era o Sérgio Cabral, como bem disse lá a Luzia, lembrando essa situação. Nós estamos chegando ao final do programa, né? E no próximo sábado nós estaremos de volta. Queremos agradecer a todos que esteve aí nos acompanhando, né? E meu amigo Eliano Enzo, muito obrigado. E até o próximo sábado, se Deus quiser, estaremos de volta. Nelson, muito obrigado. Obrigado a vocês, rádio ouvintes. Nós estamos... eu fico muito feliz de sempre estar aqui. Eu acho que é um momento para a gente poder debater de uma forma saudável e também colocar para a população aquilo que tem acontecido, que tem ocorrido de verdade no nosso município, no nosso estado. E é bom deixar claro que aqui a gente é democrata, né? Porque nem sempre eu concordo, nem sempre eu discordo, mas o importante é que as opiniões de cada um são respeitadas e tudo mais. Quero mandar um abração para um montão de gente aí, ó, Rosângela Coelho. Quero mandar um abraço para quem está nos ouvindo aí, a Lu... como é o nome dela, meu Deus? Agora fugiu, mas tem mais gente aqui que está nos ouvindo, que eu sei que tem o Wagner que está nos ouvindo, tem a Luísa que está nos ouvindo, tem a Alessandra, se não me engano, que está aqui. Tem uma turma aí maravilhosa, a própria nossa amiga lá, Helenice e tudo mais. Então, um abração a todos vocês e muito obrigado aí por estar junto conosco. Lúcio, muito obrigado e até o Eu que agradeço, próxima, Nelson. Um abraço aí, foi um prazer esse programa e... mais uma vez, lembrar, feliz Dia dos Professores, a todos os professores aí que estão nos ouvindo. Hoje, Dia do Professor, que após aí décadas e décadas de governos de esquerda, centro-esquerda, cada vez mais desvalorizados, ganham uma miséria, e basta você olhar para os salários faraônicos do judiciário para você ficar com raiva dessa situação. Mas um parabéns aí aos como também aos parlamentares. Parlamentar, político, muito bem lembrado. Mordomias, né? Eu falo isso porque o judiciário, o cara faz concurso, entendeu? Então o professor... E o político tem 24 em 4 anos. E o Lula disse que é melhor o político, porque pelo menos ele pode roubar, mas 4 anos ele vai... Tem que gastar falando no palanque. Na rua pro povo. Parabéns, professores. Mandar um grande abraço para a professora, falando em professora Terezinha de Oliveira Machado, presidente da UP Sindicato, que vem lutando por um salário melhor realmente para o professor, né? Um piso bem melhor para os professores. E o pastor Aurênio, que está no Morro do Estado, curtindo a gente. Grande Valeu. pastor Aurênio. Mais uma vez, um abraço também para Serginho Total e Celeste Carvalho. Grande Serginho, grande Celeste. Alô, Berrel, um abraço. Lembrando que nós estamos aqui... com o Lúcio, com o Eliano Enzo, nosso amigo Zé Carlos e o meu amigo Marcelo da Carrapeta e você, ouvinte. Eu quero agradecer a todos vocês, né?
pela paciência. No próximo sábado estaremos de volta com outros temas e a gente espera muito rápido começar a trabalhar, fazer temas da esperança, né? E não de páginas policiais, e não da corrupção e da situação que assola esse país. Vamos começar a falar de economia próspera. Se Deus quiser, essa pauta nós iremos virar. Meu amigo Marcelo, é com você e até o próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.